Você que está online, seja muito bem-vindo. Espero que Deus fale com você. Seja uma manhã poderosa, de renovo, de vida. Se você puder compartilhar esse link. Ontem eu recebi um testemunho, na verdade a Carla recebeu e me contou, de uma pessoa que começou a entrar no GC por recomendações. Ela não conhecia ninguém da Lírio, ela não conhecia nada sobre nós, mas aí o YouTube recomendou o vídeo para ela. Desde o dia que o YouTube recomendou, ela não parou de assistir, ela já se batizou, faz parte de um GC, e não foi um movimento nosso, foi um movimento da rede. Então, se você compartilha, se você deixa o seu like, se você se inscreve, são movimentos que podem, assim como a nossa irmã que agora é membro dessa casa, tantos outros podem também tornar-se, tá bom? Eu quero falar um pouquinho sobre acordos. Acordos que nós fazemos. Mas acordos que nós fazemos com o inimigo. Acordos que nunca deveriam existir. Mas a gente faz. Faz porque tem medo. Faz porque tem pressa. A gente fica muito espantado quando a gente olha para uma pessoa de uma outra religião e fica sabendo que aquela pessoa fez a cabeça. Já ouviram esse termo, fazer a cabeça? Não, essa pessoa ela fez a cabeça, ela está consagrada ao inimigo. E aí nós falamos, meu Deus. Mas algumas vezes a gente não vai fazer cabeça, mas faz tantos acordos quanto aquele que vai fazer a cabeça. Que Deus nos livre desses acordos. E que Deus nos dê coragem nesta manhã de quebrar todos os acordos que fizemos com o inimigo. Para sermos livres de verdade. Amém? Vamos lá então, 1 Reis capítulo 20, verso 1. Fala assim, ó, o rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e acompanhado de 32 reis. Estava com fome, hein? Fome de matar alguém. Acompanhado de 32 reis, com seus carros, cavalos de guerra, cercou e atacou Samaria. Uma pressão enorme. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram, isto é o que diz Ben-Hadad, que está acompanhado de outros 32 reis. A sua prata e o seu ouro são meus. E o melhor das suas mulheres e filhos também. E o rei Acabe respondeu o quê? O que ele respondeu? Que seja conforme tu dizes, meu senhor. Chocante isso. Absurdamente chocante. Um pedido absurdo e uma resposta concordando com um pedido absurdo, mais absurda ainda. Eu e tudo que tenho somos teus. Verso 5. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram, assim diz Ben-Hadad, mandei tomar a sua prata, o seu ouro e as suas mulheres e os seus filhos, mas amanhã a essa hora enviarei os meus oficiais para vasculharem o seu palácio. O diabo sempre quer mais. Sempre. E as casas dos seus oficiais. E eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse, vejam como esse homem está querendo nossa desgraça. Agora que você percebeu, né? Quando mandou tomar minhas mulheres e os meus filhos e a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam, ei rei, seu banana, não lhes dê atenção, nem concordes com as suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad, digam ao rei, meu senhor, teu servo fará tudo o que exigiste na primeira vez, mas não posso atender essa exigência. Eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Qual era a primeira exigência? Eu quero teu ouro, tua prata, tuas mulheres e teus filhos. Isso eu vou fazer, só não vou deixar fazer a segunda coisa. O que é? Pegar o que sobrou de riqueza. O que adianta não atender a segunda proposta se a primeira me desgraça? Curve sua cabeça. Espírito Santo de Deus, é uma manhã de batalha. Certamente Satanás não quer que nós ouçamos essa palavra.
Com certeza o inferno inteiro está olhando para cá dizendo, eles não podem entender o que Deus vai dizer para eles. Eles não podem entender o que Deus vai dizer para eles. Mas eu quero dizer, Espírito Santo, vem até aqui. Enquanto estamos ouvindo esta palavra, movimenta o mundo espiritual. Enquanto estamos ouvindo esta palavra, desce com o teu poder. Nós queremos sair daqui hoje com todos os acordos que nós fizemos quebrados. Nós vamos retirar tudo que nós dissemos ao inimigo, tudo, para viver uma vida livre, uma vida de paz. Diga graças a Deus. Essa mensagem, esse texto é muito especial, porque o personagem principal aqui não é Davi, não é um grande líder, não é uma grande pessoa que normalmente se prega sobre ela, não. O personagem principal desse texto chama-se Acabe, o rei Acabe. A gente prega muito pouco sobre ele, e quando fala sobre ele, fala coisas ruins, porque ele realmente foi o rei pior que Israel já teve, e não sou eu que digo, a própria Bíblia diz em 1 Reis 16:30, diz que não houve, Acabe filho de Onri, fez o que o Senhor reprovava mais do que qualquer outro rei antes dele, ou seja, Acabe foi o pior rei que já houve, um péssimo rei, que por conta de péssimas decisões, ele sempre pagou um preço enorme, e agora o inimigo mais uma vez vem para o quintal da casa de Acabe. Ben-Hadad reúne 32 reis, são 33 nações contra Acabe, uma comitiva de ódio, de pressão, não só pressão física, mas pressão psicológica, e a pressão psicológica é a mais difícil de todas as pressões. Quando o inimigo entra dentro da sua cabeça, ele começa a falar coisas dentro da sua mente, você não consegue fugir dele, porque quando ele está lá fora, você tranca a porta, mas quando ele está dentro da sua cabeça, ele fala com você o tempo todo, e existe algo muito sério nesse texto. O Ben-Hadad diz, você vai me dar seu ouro, sua prata, suas melhores mulheres e os seus filhos. Isso não é chocante, porque o inimigo sempre pede algo para realmente desgraçar a nossa vida. Ver todo o ouro e toda a prata, ouro e prata você reconstrói, agora mulheres e filhos, era matar uma geração, era acabar com o ânimo, era desgraçar a vida de uma pessoa. Mas o mais terrível, o mais impressionante é que o rei Acabe olha para esse pedido absurdo e ele diz, seja feito conforme o Senhor diz, meu Senhor, eu e tudo que temos somos seus. Uau! Ele cede às exigências. Uau! Ele não luta. Ele concorda sem brigar. Ele chama aquele que quer desgraçá-lo de Senhor, sem ao menos falar com Deus, sem ao menos dobrar o joelho, ou chamar um profeta, ou fazer um desabafo, ou dar um grito, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ele passivamente, ele entrega tudo. Se você observar, não existe nenhum momento nesse texto, diante de tamanha pressão, que Acabe faz um movimento sequer em relação a uma ajuda divina. Nada, nada, ele não fala nada, não há uma oração, não há um pedido de leitura bíblica, não há um profeta sendo convocado, nada. O inimigo pede e ele dá. Ele aceita todos os termos do acordo. Todos. Eu estou indo com 32 reis. Eu vou arrebentar você. Não quer ser arrebentado? Me dê o que eu quero. Acabe, ele é exatamente importante na Bíblia para mostrar tudo o que a gente não pode ser. Acabe culpa o inimigo por querer suas mulheres, seus filhos, sua prata e seu ouro.
Mas a culpa não é do inimigo. O inimigo está fazendo exatamente aquilo que ele foi chamado para fazer: roubar, matar e destruir. Quantas vezes a gente culpa o diabo por acordos que nós fazemos? Aquele sem vergonha do Satanás apareceu na minha vida, e desde o dia que o diabo começou a me tentar, eu não consegui. Mentira. Você assinou um contrato sem ler. Você aceitou um acordo sem falar com Deus. E quantas vezes nós estamos pedindo para Deus nos livre dos acordos do inimigo que eu mesmo fiz sem falar com Deus? Irmãos, Acabe, ele é rápido. A sensação que eu tenho é que quando o mensageiro trouxe a mensagem dizendo: olha, Ben-Hadad está vindo com 32 reis, ele quer as mulheres, ele quer os jovens, ele quer o ouro, ele quer a prata, e ele está dizendo: 32 reis, muita gente, muita arma, muitos inimigos, faça tudo o que ele quer. Meu irmão, quantas vezes você concordou com o inimigo em absolutamente tudo, sem ao menos falar com Deus sobre sua vida, sobre seus sonhos, sobre seu corpo, sobre seu namoro, sobre seu casamento? Simplesmente uma pressão foi colocada na sua cabeça, simplesmente o inimigo se armou, colocou os dentes para fora e começou a latir atrás do portão, e você disse: eu preciso cuidar da minha vida, então eu vou aceitar. Sabe o que é concordar com o inimigo? Eu chamo de ansiedade. É a ansiedade que faz você fazer acordos. É a cabeça pulsando tão rápido e prevendo toda a desgraça do mundo. Porque, e daí que a Bíblia diz que Deus vai terminar minha história com graça? E daí que Jesus Cristo disse que vai estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos? E daí que o Espírito Santo é o Paracleto que está ao meu lado? E daí que se eu clamar ele vai me ouvir? Eu estou ansioso, eu estou preocupado. Você não sabe o que é estar preocupado. Você não sabe o que é estar na minha pele. Você não sabe o que é ocupar o lugar que eu ocupo de decisão. Para você é fácil falar: eu que estou aqui, que estou aguentando o rojão, são 32 reis vindo contra mim, mais Ben-Hadad. Você não venha me criticar, não venha fazer essa carinha de reprovação. Eu tive que fazer esse acordo, eu tive que ceder à pressão, só eu sei. Mas nenhuma pressão invalida que Deus está sempre presente. Algumas vezes Paulo escreve algumas coisas, e em algum momento da minha vida eu já fiquei com raiva de Paulo, porque dá a impressão que ele está escrevendo uma historinha furada, como por exemplo Filipenses 4:6. Ele está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? O seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu já tive raiva desse texto, porque eu fico pensando: como é que eu não vou ficar ansioso por nada? Mas a sensação que nós temos quando nós lemos esse texto é que eu tenho que ter cara de palhaço, ou ficar comendo palhacitos e ficar o tempo todo glória, glória, glória. Ele não está dizendo que você não vai sentir os efeitos da pressão. Ele não está dizendo que o fato de ter 33 reis vindo para o teu país não vai deixar você com as pernas bambas. Ele não está dizendo que o fato de ter 33 reis ameaçando cortar a sua cabeça, destruir a sua reputação e as suas mulheres, que você vai ficar totalmente corajoso no trono. Ele está dizendo que você não tenha ansiedade por nada, antes apresente ao Senhor o seu problema em oração e súplica. Ele não está falando para você ser um super-homem. Ele não está falando para você ser um imbatível, fazer cara de mal para tudo. Você pode ficar com as pernas bambas, mas ele está dizendo: apresentem seus pedidos a Deus com ações de graça. Eu acho lindo, porque os dois elementos que mantêm a nossa paz é a mente e o coração. E Paulo está dizendo: se você apresentar a Deus com ações de súplica, a paz que excede o entendimento vai guardar o quê? O seu coração e a sua mente. Que é exatamente o que o diabo quer. Por que Acabe está assinando acordos sem pensar? Porque o coração de Acabe já é do inimigo, a mente de Acabe já é do inimigo, e o medo extremo me faz perder o raciocínio. Então eu estou abrindo mão de tudo. Veja, meus irmãos, não existe razão nenhuma para segurarmos os nossos problemas sozinhos. Eu sei que alguns aqui têm muita responsabilidade, e eu sei que alguns estão carregando o mundo nas costas, dizendo: pastor, tudo cai em mim, todos os problemas caem em mim. Eu sou uma pessoa
que tudo vai para eu decidir. E eu sei que alguns estão em lugar de governo. Talvez você fale, eu não sou um rei, mas você talvez é o governante da sua casa, talvez você é o governante da sua vida. Se não é, deve ser pelo menos. Você é o governante dos seus filhos, você é o governante do seu dinheiro. E esse é o problema. Ben-Hadad sempre quer humilhar você e tirar o que é seu de direito, mas você não tem nenhum motivo para falar sozinho. Você não precisa encarar esses problemas sozinhos. Esses problemas, sejam grandes ou pequenos, eles têm o poder de entrar na sua cabeça e fazer você cometer bobagens. Mas Deus me trouxe essa manhã para dizer: hoje eu vou descortinar a sua cabeça. Hoje eu vou mostrar para você que os seus problemas sempre serão bem-vindos quando você está na presença de Deus, porque o veneno vira antídoto, e aquilo que era para matar você na presença de Deus te promove. Não importa o tamanho da pressão, não importa quantas facas colocaram no seu pescoço. Pode colocar faca no pescoço, eu quero ver enfiar a faca. Pode me falar que vai me matar, eu quero ver matar. Pode falar que vai levar minhas mulheres e meus filhos, eu quero ver levar. Pode falar que vai levar meu ouro e minha prata, eu quero ver colocar a mão no que Deus me deu. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas eu quero declarar que hoje nós vamos levar a toda a pressão para o altar de Deus. Nós vamos levar todos os pensamentos tortuosos. Eu não vou fazer acordo com o diabo, eu não vou fazer acordo com o inimigo, eu não vou dizer que ele tem, eu não tive escolha. A minha escolha é Jesus, o meu caminho é Jesus, a minha vida é Jesus, a sua escolha é Jesus. E você pode ir a Jesus arrebentado. Como você acha que fica um homem depois de receber uma notícia que 33 reis vêm contra ele? Como é que você acha que fica o temperamento de um homem assim? Como é que você acha que fica o rosto de um homem assim? Eu imagino que as lágrimas rolam, eu imagino que a pressão arterial se altera, eu imagino que o coração fica a milhão, a boca seca, eu imagino que a gente fica pálido, as pessoas olham para nós dizendo: você está bem, você não quer sentar? E eu não preciso ir para Deus com gel no cabelo, eu não preciso ir para Deus com a cara maquiada, eu não preciso ir para Deus com o cabelo organizado, eu posso ir para Deus com a cabeça totalmente torta, eu posso ir para Deus com os cabelos tudo arrepiado, eu posso ir para Deus com a cara inchada de chorar. Deus nunca disse que o teu acesso a Ele tem que ser elegante, Deus nunca disse que o teu acesso a Ele tem que ser bonito. Deus sempre disse: vem a mim, traga suas súplicas a mim, traga com ação de graça, e eu vou te dar uma paz que vai guardar a sua cabeça e o seu coração. Por que a gente simplesmente não vai até Deus e diz: Deus, por favor, suma com isso, suma com isso, isso que eu estou sentindo agora, por favor, Senhor, suma com isso. Esse medo, essa angústia, por favor, Senhor, suma com isso. Oh meu Deus, essa vontade de desistir, suma com isso, Senhor. Eu não quero fazer um acordo. As pessoas estão dizendo que eu não tenho escolha, porque se eu não fizer esse acordo vai ficar pior do que está. Mas Senhor, suma com isso. Por favor, suma com esse medo, Senhor, suma com isso, leve embora, Senhor. Eu não quero voltar a ser escravo. Eu não quero que o inimigo triunfe. Eu não tenho armas necessárias, eu não tenho muitas palavras boas, mas eu creio na Bíblia. Eu não vou andar ansioso por coisa alguma. Antes, eu vou apresentar a Ti as minhas súplicas e as minhas orações, porque a paz que excede o entendimento vai guardar o meu coração. Coloque a mão no seu coração e diga: suma com isso, Senhor. Por favor, suma com isso, Senhor. Suma com isso. Eu não vou aprender a conviver com os sintomas provocados pelos problemas. Eu não vou aprender a conviver com a pressão colocada na minha vida pelas ameaças. Eu não vou ser um doente. Eu não vou ser um maníaco. Eu não vou ser uma pessoa fazendo acordo atrás de acordo, perdendo o que Deus me deu, perdendo a minha reputação, perdendo os meus bens, perdendo os meus filhos, perdendo a minha paz verdadeira. Eu não vou. Quando Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, ele não está dizendo que você não vai sofrer. Ele está dizendo: apenas dê o controle para Deus. Deus, por favor, cuida disso para mim. Deus, por favor, tem 33 reis vindo em direção ao meu palácio. Por favor, eu não sei como lidar com isso. Eu nunca lutei contra 33 reis. Eu nunca lidei com uma pressão tão grande. Mas por favor, Deus, cuida disso para mim. Suma com isso, porque eu vou ficar aqui te dando ações de graça. Eu vou ficar aqui dizendo que o Senhor é o Deus de Israel. Eu vou ficar aqui dizendo que o Senhor é o Deus de Samaria. E por favor, Senhor, suma com isso. Pare de olhar para o tamanho da crise. Imagine, meu irmão, se todas as vezes que nós fôssemos para Deus, ao invés de dar chilique, nós fôssemos com ações de graça e dizer: Senhor, suma com essa minha crise de choro, por favor.
Espírito Santo, suma com essa dor de cabeça, por favor. Espírito Santo, essa minha frequência cardíaca desregulada, por favor. Não existe nenhuma categoria de problema que você enfrente que Deus não tenha visto antes. Tudo que você está passando, Deus já viu. E nós não podemos ser arrogantes de achar que os nossos problemas vão deixar Deus em choque. Deus sabe absolutamente tudo que você está enfrentando, e Ele não fica chocado com nada, mas a questão é por que nós só envolvemos Deus tarde demais? Por que nós só falamos com Deus quando já perdemos a nossa força? Por que a gente não coloca Deus no começo dos nossos processos? Ah, pastor, mas você não sabe. Eu não sei mesmo. Mas a Bíblia diz que não há fardo maior do que eu possa suportar. Você pode fazer carinha do gatinho do Shurek, você pode fazer carinha de doce, você pode contar histórias dramáticas, mas a verdade é que você aguenta o que Deus te permitiu enfrentar. Você só cai se for frouxo. Você só cai se olhar para o lugar errado. Pedro diz, me deixa andar sobre as águas. Jesus diz, vem, você quer andar sobre as águas? Vem. Quando é que Pedro afunda? Quando ele tira os olhos de Cristo. E eu sei que alguns aqui fizeram acordos com o inimigo, acordos para te fazer desistir da sua posição em Deus, acordos para te fazer desistir daquilo que Deus te prometeu, acordos que te fizeram repensar a tua vida inteira, e hoje você está aí em crise, porque fez acordos, e aquele papinho furado, eu não tive escolha, eu tive que ceder. Foi exatamente isso que Acabe fez. Ele entregou tudo para o inimigo sem luta. Toma, leva meu ministério, leva minha família, leva meu casamento, leva minha reputação, leva meus sonhos, leva minha saúde, leva, só me deixa em paz hoje. Mas sabe qual é o problema? Por mais que você ceda, Ele nunca vai te deixar em paz. Imediatamente quando Acabe aceita entregar mulheres, filhos, ouro e prata, lá vem outra cartinha do inimigo dizendo, eu quero mais. Eu vou mandar soldados revirarem todas as suas casas. Se ele concordasse com o segundo acordo, viria o terceiro acordo. Se ele concordasse com o terceiro acordo, viria o quarto acordo. O diabo não vai parar. Quanto mais você ceder, você não tem como fazer acordo com o inimigo. Acabe era casado com uma mulher da Capetolândia, a Jezabel, uma fenícia, que fez Acabe acreditar mais em Baal do que em Deus. Por isso que eu digo, cuidado com as alianças. Alianças poderosas promovem você, alianças desastrosas arrebentam sua vida para sempre. A força de um homem está nas associações que ele faz. Quer ser uma pessoa imparável, tenha boas associações. Quer ser um desgraçado na vida, associe-se de forma irresponsável. Homens promovem pessoas, homens rebaixam pessoas. Jezabel tornou o reinado de Acabe simplesmente no pior rei que Israel já teve. E talvez seja por isso, pelas associações que ele fez com Jezabel, que ele aprendeu a não lutar e fazer acordos rapidamente com o inimigo. Quando você servia a Deus sozinho, você tinha coisas que você dizia, nunca. Faltar num culto? Nunca. Deixar de dizimar? Nunca. Parar de orar? Nunca. Agora começou a se envolver com alguém, agora você, não, eu vou fazer um acordo essa semana, para a gente ficar bem, então tá bom, eu falto no culto hoje. Tá bom então, vai, hoje ele está de folga, amanhã ele está de férias, então tá bom, eu vou sair um pouquinho do voluntariado. Isso, vai lá. Vai fazendo acordos. Acordos que te afastam da presença de Deus. Vai lá. Vai fazer acordo, e esses acordos não vão acabar nunca. Nunca. Você tem feito acordo com o inimigo, você tem que quebrar eles hoje. Hoje você vai rasgar o papel, você vai apontar o dedo na cara do diabo e dizer, acabou, Satanás. Eu sei que eu falei, foi um momento de fraqueza, eu sei que eu disse, mas hoje eu estou quebrando. E eu pergunto, quais os acordos que o inimigo fez com você? Você não consultou a Deus e você aceitou. Você não pode ter um acordo com a ansiedade, por exemplo. Você não pode ter uma aliança com a ansiedade. Não, essa sensação estranha de medo e dor sempre vai nos acompanhar, mas nós precisamos rapidamente ir para Deus. E eu amo os anciãos.
Quando Acabe está ali cedendo, Acabe está tendo um ataque de pelanca, está todo nervoso, dizendo: eles querem minhas mulheres, eles querem meus filhos, eles querem o ouro, a prata, e agora eles querem mais. Aí os anciãos olham para Acabe e dizem: Acabe, não dê ouvido ao inimigo. Puxa, como é bom ter alguém perto da gente para nos instruir, não é? Os anciãos olham para o rei, um rei totalmente desqualificado, totalmente perdido. Aí os anciãos olham para ele e falam: Acabe, meu rei, não concorde com as exigências. Não é porque o inimigo te ataca onde você é mais frágil. Não é porque o inimigo diz que você tem que entregar algo a ele. E não importa se ele tem 33 reis, não importa se ele tem mais carros e espadas, você não pode fazer um acordo com o inimigo, você não é obrigado. Escute, não é a voz que você ouve que determina a sua vida, é a voz que você acredita. Repita comigo: não é a voz que eu ouço, é a voz que eu acredito. Sim, Ben-Hadad está falando, mas eu vou acreditar em quem? Em Ben-Hadad não, eu acredito na voz de Deus. Mas a voz que fala tem 32 reis. A voz que fala diz que vai me matar. A voz que fala diz que eu não vou terminar o mês em pé. A voz que fala diz que vai destruir a minha vida. E talvez a voz que eu acredito está em silêncio, mas eu prefiro o silêncio de Deus, que é poderoso, do que os latidos vagabundos de Satanás. Entenda, não é a voz que você ouve. Você ao longo da sua vida vai ouvir voz de muita gente que não tem nada para te destruir, mas vai dizer que vai te destruir. Gente que nunca construiu nada na vida, e porque você está colocando tijolinho em cima de tijolinho, ele vai dizer: você não aceita o teu sucesso. Mas não é a voz que você ouve, é a voz que você acredita. E é por isso que é você e Deus, Deus e você. É fechar o olho e dizer: tem 33 reis vindo, ok. Tem 33 reis vindo me destruir, tem e-mail do inimigo, tem WhatsApp do inimigo, mas eu preciso lembrar do meu batismo, eu preciso lembrar para quem eu entreguei minha vida, eu preciso entregar quem é o Deus que não perde nenhuma batalha. Não é a voz que eu ouço, o cão está latindo, mas o céu tem o controle, em nome de Jesus. Repita comigo: não é a voz que eu ouço, é a voz que eu acredito. De novo, não é a voz que eu ouço, é a voz que eu acredito. Por que Acabe está morrendo? Porque a voz que ele ouve, ele acredita nela. Ele realmente acredita que Ben-Hadad vai matá-lo. Ele realmente acredita que o reinado dele acabou. Mas ele poderia ter dobrado o joelho e dito: agora é a hora do rei verdadeiro falar comigo. E aí, papai, o que manda? O que eu faço em nome de Jesus? A única forma que você tem para parar um acordo com o inimigo é acreditar na voz de Deus. A única forma que você tem para parar uma sentença diabólica é parar e acreditar no que ouve, acreditar em Deus. Eu quero dizer, você não pode acreditar em tudo que você ouve, você não pode repetir tudo que você ouve, você não pode colocar como verdade tudo que você ouve, você não pode. A sua oração diária tem que ser: Deus, não me deixe fazer acordos com o inimigo hoje. Deus, eu vou para o meu trabalho, Espírito Santo esteja comigo, não me deixe fazer acordos com o inimigo hoje. Espírito Santo, não me deixe, não importa qual seja o nível da bronca, o nível da ameaça, Deus, não me deixe fazer acordos com o inimigo hoje. Levante as mãos como eu estou fazendo, diga: Deus, faz igual eu, tem que interpretar: Deus, não me deixe fazer acordos com o inimigo hoje. Se é assim como eu que fala com as mãos: Deus, não me deixe, eu vou entrar naquela reunião, não me deixe fazer acordo com o inimigo. Deus, eu vou ter uma conversa muito séria com o meu namorado hoje, não me deixe fazer acordo com o inimigo. Deus, hoje eu vou chegar em casa e eu vou conversar com a minha família, e toda essa conversa não terá um acordo com o inimigo. Deus, eu vou entrar naquele processo de saúde, eu vou tratar o meu corpo, eu vou enfrentar esse câncer, mas em todo o processo eu não vou fazer acordo com o inimigo, porque não é a voz que eu ouço, não é a voz do médico, não é a voz do advogado, não é a voz do meu pai, não é a voz da minha mãe, não é a voz de quem me odeia, não é a voz de quem ama, é a voz que eu acredito. É a única voz que não muda, não falha, não mente, não trai, não nega, não abandona, não me deixa só, me dá esperança, me pega no colo. Não é a voz que eu ouço, é a voz que eu acredito. Aleluia! Nunca, escute o que eu estou pregando, caminho para o fim. Nunca ache que um acordo com o inimigo vai te trazer paz. A sua paz nunca virá. O problema é que quando eu faço um acordo com o inimigo, eu diminuo a minha ansiedade. Mas diminuir a ansiedade é diferente de paz. Não é porque você está menos ansioso que você está em paz. Mas nós somos tão pobres emocionalmente
espiritualmente, que nós chamamos a redução da ansiedade de paz. Paz não é redução da ansiedade. A paz não tem nada a ver com quem vem contra mim. A paz tem a ver com a voz que eu acredito. Preste atenção. Você só vai receber as promessas de Deus quando você quebrar seus acordos com o inimigo. Você só vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida quando você quebrar seus acordos com o inimigo. Você tem que desmanchar esses arames, esses remendos e começar a ter uma vida livre. Alguns de nós fizemos acordos com o inimigo que trouxeram alívios temporários. Você diz, graças a Deus, eu aceitei. Não foi fácil, pastor, mas desde o dia que eu aceitei, olha, graças a Deus, as coisas parecem estar mais calmas. Como nós somos medíocres. Como nós somos covardes. O diabo não vai parar. Essa trégua não adianta. Eu não quero erguer minha casa com cisterna quebrada. Eu não vou construir minha vida em cima de acordos com aquele que me odeia. Eu não vou construir meu casamento, meu ministério. Eu não vou. Tem coisas sobre você que você ouviu e passou a acreditar. O diabo disse, você é burro, você não vale nada, você não serve para nada, você não... E aí você acreditou. Porém, algumas vezes é mais fácil acreditar na mentira do diabo do que na luz do evangelho. É mais fácil jogar o ouro no lixo e guardar cocô no cofre. Mas é a hora de você retirar o que disse. Coloca a mão no coração, fala, eu vou retirar o que eu disse. Fala mais alto, é a hora de quebrar acordos. É a hora de quebrar acordos. Satanás, essa versão minha, que você conheceu, acabou hoje. A palavra está me libertando. Você, como um cão raivoso, quer entrar na minha cabeça. Mas preste atenção. Eu estou acordando hoje. A palavra está me libertando hoje. Não tem acordo mais entre eu e você. Não tem mais acordo entre eu e você. Ameace-o quando quiser. Não tem acordo entre eu e você. Olha para mim. 1 Reis 20:13. Acabe está lá. Ai meu Deus, 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 ai meu... Aí vem, o que acontece? Nessa ocasião, um profeta foi a Acabe e anunciou. O que ele anunciou? Só até os 2 pontos. Ai, isso salva. Isso salva. Como é bom no meu momento de luta. Assim diz o Senhor. Como é maravilhoso. Quando você não sabe o que fazer, quando você está perdido, a cabeça está a mil, o cão está latindo aqui dentro. E meus irmãos, é isso que a gente precisa. Sabe o que a gente precisa? De um assim diz o Senhor. É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa para estar em pé. É isso que a gente precisa para acreditar. Assim diz o Senhor. É isso que eu quero para minha família. O que eu quero para minha família? Um assim diz o Senhor. O que eu quero para o meu trabalho? Um assim diz o Senhor. O que eu quero para o meu corpo? Assim diz. Não é o Ben-Hadad que vai dizer o que vai acontecer comigo. Eu sei que algumas vezes você está tão nervoso, mas seria tão bom dobrar o joelho e dizer, Pai, eu preciso de um assim diz o Senhor. Para eu voltar a trabalhar hoje, eu preciso de um assim diz o Senhor. É impossível ter força para suportar os inimigos sem ter um assim diz o Senhor aqui dentro. É impossível aguentar uma semana difícil sem ter um assim diz o Senhor guiando os meus passos. É impossível aguentar a rejeição e o desprezo sem ter um assim diz o Senhor. É impossível. Pode tirar o texto. É impossível. É impossível. Quer dizer, põe um texto. Assim diz o Senhor. Vê isto, vê esse exército enorme. Deus está falando, eu sei que é grande. São 33 reis. Hoje eu entregarei nas suas mãos. E então você vai saber, cabeção, que quem manda nessa parada toda não é Ben-Hadad. Hoje você vai saber que cão que ladra não morde. Hoje você vai saber que você é um tolo, porque se você tivesse no primeiro momento dobrado o joelho e buscado um assim diz o Senhor, você vai saber que quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Aponta para quem é o Senhor. Quem é o Senhor da sua vida? Xarabaca. Meu irmão, olha para mim.
Se Deus fez isso por Acabe, que não vale nada, se Deus fez isso pelo pior rei que Israel já viu, você não acha que Ele vai fazer isso por você também? Se Deus fez isso pelo rei mais idólatra que já existiu em Israel, você não acha que Deus vai pisar na cabeça de tudo que vem para destruir sua vida? Se Deus fez isso para um rei miserável, para você que é um voluntário, para você que é um servo de Deus, para você que está aqui buscando ao Senhor com a sua família, você não acha que Deus não vai vir com poder e glória? Eu vou entregar nas mãos de Deus todos os meus problemas, porque a autoridade do Espírito vai me conduzir, assim diz o Senhor. Mas peraí, calma aí. Aí eles vão para a guerra. Deixa eu colocar o próximo texto, coloca para mim 1 Reis 20, 22. Deus dá a vitória sobre o inimigo. Deus dá a vitória. E aí depois disso o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria atacará de novo. Deus dá vitória sobre o inimigo. Mas o que o profeta disse? Não fica comemorando a vitória de hoje, porque o ano que vem eles vão voltar. Deus está dizendo, não é porque você desfez um acordo com o inimigo hoje, que você vai entrar de férias. Os ataques vão voltar, as guerras vão voltar. Você destruiu o inimigo hoje, mas amanhã ele vai voltar. Você se livrou da depressão hoje, mas amanhã ela vai tentar voltar. Você se livrou do vício hoje, mas amanhã ele vai tentar voltar. Você se livrou das dívidas hoje, mas amanhã ela vai tentar voltar. Você se livrou da angústia, do medo hoje, mas amanhã você vai ter que lutar com ele de novo. Enquanto estivermos nessa terra, nós vamos lutar. Jesus morreu por nós, e eu creio que o sangue dele nos purifica de todo o pecado, para lutarmos até o dia do arrebatamento. E é por isso que o profeta diz para Acabe: fortaleça a tua posição. Não é hora de olhar para o lado. Não é porque onde a maioria dos crentes caem, não é a queda que nos destrói. Não, a derrota nos traz para a igreja. Onde é que nós caímos? Caímos quando temos vitória, caímos quando olhamos para o sucesso, caímos quando vemos os maiores milagres da nossa vida, caímos quando a paz de Deus começa a tomar conta de nós, e aí nós achamos que o inimigo está vencido por todos, e aí eu posso andar por mim mesmo. Mas escute o que Deus está falando com você hoje: fortaleça a tua posição, porque enquanto você estiver nesta terra, há algo precioso dentro de você, e o que é precioso em você, Satanás quer apagar, Satanás quer destruir. Mas não tenha medo, porque o mesmo Deus que te deu vitória hoje, te dará vitória tantas vezes quantos forem necessários. As batalhas que estão para vir, você não precisa ficar cansado. De novo eu vou ter que lutar contra isso. Sim, de novo você vai ver a glória de Deus na sua vida. Sim, de novo você vai ver. Eu preciso só de mais alguns minutos, porque eu quero falar a última coisa aqui. Coloque para mim 1 Reis 20, versículo 23. Vamos lá. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas. Ben-Hadad perdeu a primeira batalha, e eles estão tentando encontrar uma desculpa do porquê um único país venceu 33. E aí eles estão tentando estudar por que eles perderam. Eles dizem: os deus deles lá, o Deus de Acabe, é o Deus das montanhas, é por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se os combatermos nas planícies, nos vales, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirá-los todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros oficiais. Também deves organizar um exército como que perdeste, cavalo por carro, carro por carro, para que possamos combater a Israel nas planícies. Então é certo que venceremos. Ele concordou com eles e fez o que foi aconselhado. Os conselheiros estão dizendo: eles ganharam, não é porque Deus, é porque o Deus deles é um Deus de coisas altas. O Deus deles é um Deus de um nível alto. Se nós levarmos essa luta para um nível mais baixo, eles não vão ganhar. E Ben-Hadad concordou. Ele está dizendo: vamos descer o nível, vamos atacá-los de forma mais suja, vamos atacá-los de forma mais sórdida, vamos atacá-los em um nível mais podre, vamos piorar os ataques, vamos deixar que esses ataques sejam ataques mais ferozes. Eles são bons na superfície, eles são bons nas montanhas. Nessa guerra suja, eles não são bons não, eles vão perder. E aí eu quero que você leia comigo 1 Reis 20, 28. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: quem é o homem de Deus?
profeta. Assim diz o Senhor: como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não dos vales. Eles pensam que eu dei vitória a vocês só porque vocês estavam nas montanhas. Eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, também nos vales, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Fala comigo: o inimigo está errado. Fala mais alto: o inimigo está errado. As pessoas vão tentar encontrar uma desculpa pela tua vitória. As pessoas vão tentar encontrar uma explicação porque você ainda está em pé. Eles vão dizer: ele está em pé porque a família dele, ele está em pé porque ele deu sorte, ele está em pé porque ele congrega ali. Não, ele pode testar o ambiente que for. Quer lutar na montanha, a gente luta. Quer lutar no vale, a gente luta. Em todos os ambientes o Senhor é Senhor. O inimigo está errado. Grita bem alto: o inimigo está errado. O diabo está errado. Ben-Hadad está errado. Ele acha que Deus é limitado por um lugar. Ele acha que o Deus que me sustenta é limitado pela altura. O meu Deus é glorificado na montanha. O meu Deus é glorificado no vale. Quer me atacar de forma suja? Bora. Quer me destruir de forma sórdida? Bora. Quer inventar mentiras? Bora. Quer me atacar no esgoto? Bora. Porque quanto mais baixo for o golpe do inimigo, maior será a graça de Deus sobre a sua vida. Quanto mais baixo for o golpe, quer me atacar no esgoto? Quer me atacar no vale? Deus está dizendo: não se preocupe, eu serei tão fiel com você no vale como fui na montanha. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. O inimigo está errado. O diabo diz: você não pode porque Deus, você está no seu pior momento. Não, não, não. Não se preocupe se você não está no seu melhor momento. Não se preocupe se você não está na sua melhor versão. Não se preocupe: eu estava tão bem, mas não é o meu melhor momento da fé. Não se preocupe se você não está no melhor momento financeiro e você acha que está vulnerável. Simplesmente o diabo não vai tocar. Ele não vai tocar. Não importa a sua condição financeira. Não importa. Se você olhar para Deus, se você buscar a Deus. E eu creio que Deus hoje está chamando pessoas para quebrar acordos com o diabo, para quebrar acordos com o inimigo, para quebrar acordos. Retire o que você disse ao diabo. Retire o que você disse sobre sua vida. Retire o que você disse. Nem mais um centímetro, Satanás. Nem mais um centímetro. Nem mais um centímetro. Não acredite que Deus é apenas um Deus das montanhas. Ele também é um Deus dos vales. E se o diabo te fez acreditar nessa mentira, você vai dizer para ele: calha a sua boca, porque você está errado. A palavra de Deus iluminou a minha mente. Porque hoje eu tenho um assim diz o Senhor. Eu vou sair desse culto com um assim diz o Senhor. Eu vou trabalhar amanhã com assim diz o Senhor. Eu não faço acordo com o inimigo. Eu não faço. Eu não tenho medo da troca de cadeiras. Eu não tenho medo, assim diz o Senhor. Eu não vou deixar. Mas a sua cabeça está a milhão. Eu sei que está. Mas antes eu entrego a minha ansiedade com oração e súplica, com ação de graça. E a paz que excede todo o entendimento vai guardar o meu coração e a minha mente. Então por isso que você, não é porque você me viu chorando hoje que você vai me ver chorando amanhã. Eu só preciso entrar num cantinho, falar com Deus, fazer o download das promessas, e daqui a pouco eu estou em pé de novo. Você precisa de uma cabine como o Super-Homem precisava. Você precisa de um espinafre como o Popeye precisava. E mais do que Popeye e Super-Homem, você precisa ter um encontro com o sangue libertador de Jesus Cristo. Porque uma hora que o sangue te pegar, você será imparável. Curve a sua cabeça. O diabo sempre trabalha no campo da intimidação. Ele gosta de teatro, ele gosta de movimento, ele gosta de barulho, ele gosta de dar show. Ele chama 33 reis. Para que isso? É exatamente para fazer o caos. É exatamente para deixar você assustado. E para fazer a ansiedade te fazer assinar qualquer documento sem pensar. E aí você vai decidindo: tá bom, é isso que você quer para me deixar em paz. Mas paz não é redução de ansiedade. Olha que interessante, eu posso ter a paz e ainda assim estar ansioso. Porque paz é sobre quem fala mais alto. Eu não sou perfeito. Tem coisas acontecendo dentro de mim. Tem lutas e guerras constantes. É o que o profeta disse para Acabe: você venceu ele esse ano, ele vai voltar ano que vem. Continue
buscando um assim, diz o Senhor. Mas não faça acordos, porque primeiro Ele leva seu filho, depois Ele leva seu casamento, depois Ele leva seu trabalho, depois Ele leva sua saúde emocional, depois Ele leva seu patrimônio, depois Ele leva sua reputação. Ele nunca vai cansar. Ele nunca vai parar, nunca vai ter um dia que Ele vai dizer, tá bom, eu vou deixar você tranquilo agora, nunca, porque esse é o papel dele, é roubar, matar e destruir, mas o papel do Espírito é dar vida e vida em abundância. Então eu vou dizer, Satanás, eu estou retirando tudo que eu prometi, todo o acordo que eu fiz, você não vai levar nada, você não vai levar meus filhos, você não vai levar meu casamento. Ah, mas eu vou te destruir, então que me destrua, eu quero ver, então me destrua, eu quero ver. Você não vai levar meu ministério, então agora eu vou fazer o que eu prometi. Faça o que você prometeu, porque o meu Deus não é só o Deus das montanhas, Ele é o Deus dos vales também. Você pode fazer o que você quiser, faz o que você quer fazer, e eu faço o que eu tenho que fazer, e vamos ver quem ganha no fim. Faz o que você quer fazer, rouba, mata e destrói, e do outro lado eu confio em Deus e adoro, e vamos ver quem vai dar a última palavra, e vamos ver quem é que no final desta guerra vai estar em pé. Seu vagabundo desgraçado que está debaixo dos meus pés, eu não vou ter acordo com o inimigo. Grita no 3, 1, 2, 3, eu não vou ter acordo com o inimigo. 1, 2, 3, eu não vou ter acordo com o inimigo. De novo, eu não vou ter acordo com o inimigo. Diga, Satanás, você está errado. O meu Deus não é fiel só onde você me diz. Ele é fiel em todo tempo, Ele é bondoso em todo tempo, Ele é maravilhoso em todo tempo. Eu estou me levantando hoje, porque eu tenho um assim diz o Senhor. Que bênção ter você comigo em mais uma pregação. Meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente, e a partir de agora, uma baita lição de casa para mudanças relevantes. Você que tem contribuído no nosso canal também, muito obrigado. Graças à sua contribuição, a gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha, além do sermão, de segunda a sexta-feira, nós temos Pensiore às 9 da manhã, e todos os dias à meia-noite, Clamor da Madrugada. Que Deus te abençoe, continue sempre apaixonado por Jesus, e até o próximo. Tchau.